Ok, então no capítulo mais recente de One Piece, vimos o Roronoa Zoro comentando sobre o haki, ou melhor, as chamas negras do Imu, e dizendo que aquele fogo preto conseguia se transformar em projéteis de aço e até bombas. Quando eu li isso pela primeira vez, sinceramente não entendi muito bem o que o Oda queria mostrar ali. Achei que talvez já existisse uma explicação óbvia e eu só não tivesse percebido. E talvez seja exatamente isso mesmo, eu ainda não sei. Mas eu vi muita gente comentando que isso pode ter ligação direta com a forma como as espadas negras funcionam, ou até com o momento em que o Zoro finalmente vai transformar uma de suas espadas em uma lâmina negra definitiva. Só que antes de entrar nisso, eu queria levantar uma questão. O que exatamente o Zoro quis dizer ali? Por que aquelas chamas do Imu conseguem virar esferas de aço, bombas e armas diferentes? Porque pra mim, isso lembra muito um personagem antigo de Skypiea. E provavelmente um dos personagens mais irritantes daquela saga, o Satori. Aquele cara gordão das bolas surpresa. As bolas dele funcionavam justamente assim. Quando ele jogava uma contra alguém, ninguém sabia o que tinha dentro. Podia explodir, liberar fogo, espinhos, qualquer coisa. E agora parece que o Imu faz algo parecido. A diferença é que o Imu controla completamente o que existe dentro dessas chamas negras. A gente já tinha visto isso acontecendo com as armas dele. A espada mudava de forma o tempo todo. Virava massa, chicote, lança, até canhão. Mas agora descobrimos que aquelas pequenas esferas negras que ele dispara também conseguem mudar de forma sozinhas. E foi aí que muita gente começou a teorizar que isso talvez seja uma pista sobre como uma espada negra é criada. E sinceramente, eu não acho essa ideia ruim, porque claramente essa é uma habilidade que o Oda ainda não explicou por completo. Parece algo que vai ser desenvolvido mais pra frente, provavelmente conectado ao futuro do Zoro. Só que para entender isso, primeiro precisamos lembrar por que o Shimotsuki Ryuma possuía uma lâmina negra. O grande feito do Ryuma foi ter derrotado um dragão. E foi aí que surgiu uma teoria muito interessante, criada pelo Luna Piano Art do canal Dawn and Dusk. A ideia é a seguinte: o Ryuma transformou sua espada em uma lâmina negra justamente porque aquele dragão era uma criação do Imu, feita a partir desse poder sombrio, dessas chamas negras. Mas aí vem a pergunta: por que o Imu estaria ligado a dragões? Bom, porque tudo envolvendo os dragões celestiais parece ter conexão direta com isso. Os Tenryubitos literalmente carregam um símbolo do dragão no próprio nome. Em Punk Hazard, foi dito que os dragões eram criaturas adoradas pelos dragões celestiais. O símbolo deles lembra uma pata de dragão. Tudo gira em torno dessa imagem. Durante muito tempo, eu achei que o Imu fosse literalmente um dragão demoníaco ou alguma criatura desse tipo. Mas agora, parece que a verdade é ainda pior. O Imu talvez seja simplesmente o próprio demônio. E o detalhe mais curioso veio no capítulo recente, quando o Imu chamou Nidhogg de traidor. Porque isso implica que o Imu conhecia aquele dragão pessoalmente no passado. Talvez fossem aliados antigos, talvez até amigos. O que explicaria essa obsessão gigantesca por dragões dentro do governo mundial. E isso também conecta outra peça importante da história, a Lily. Porque tudo indica que o Imu tinha algum tipo de sentimento por Nefertari Lily. A própria existência daquele quadro dela já deixa isso muito estranho. E também existe outra possibilidade curiosa nisso tudo. Talvez seja exatamente por isso que o Imu mantém a Gunko tão próxima dele, porque a Gunko lembra muito a Lily, pelo menos na aparência. Então a teoria segue mais ou menos nessa direção. O Imu teria enviado aquele dragão para Wano no passado, e o Ryuma acabou derrotando essa criatura. Só que aquele dragão era envolvido por essas chamas negras, esse poder sombrio ligado ao Maki, e seria justamente esse poder que acabou transformando a espada do Ryuma em uma lâmina negra. O que levaria a outro paralelo gigantesco. O Roronoa Zoro eventualmente enfrentaria o Imu no futuro. Talvez até ainda em Elbaf. E depois de cortar o próprio Imu, finalmente despertaria sua lâmina negra definitiva. E aí, o Zoro seguiria o restante da história já preparado para o confronto final contra o Drácula Mihawk. Só que existe um problema nessa teoria. Quando vimos o Shimotsuki Ryuma derrotando o dragão, a espada dele já era negra antes mesmo do golpe final. Ou seja, a lâmina negra já existia antes da batalha. Então eu não acho que seja tão simples assim. Agora, eu também não descarto totalmente a ideia de que derrotar alguém envolto em Maki possa influenciar a transformação de uma espada. Porque, sinceramente, isso até explicaria por que personagens absurdamente fortes nunca tiveram uma lâmina negra. Muita gente sempre cita nomes como Goldie Roger ou Rox de Shebeck como exemplos. Personagens monstruosos, mas que nunca possuíram uma espada negra. Talvez simplesmente porque eles nunca enfrentaram esse tipo específico de poder. E aí entra outro detalhe curioso. É estranho que o pessoal da teoria não tenha percebido que o Ryuma já usava uma lâmina negra antes mesmo de matar o dragão. Quando você revisita aquela cena, fica muito claro. Na hora em que o Ryuma salta e desfere o corte no pescoço do dragão, a espada já está completamente escura. Inclusive existem várias imagens disso confirmando. Mas mesmo assim, eu ainda dou uma certa liberdade para a teoria. Porque existe a possibilidade do Ryuma já ter
derrotado outro dragão antes daqueles acontecimentos. Afinal, naquela época, ele já era tratado como um espadachim lendário em Wano. O cara era praticamente uma entidade histórica. Então talvez o evento que criou a Lâmina Negra tenha acontecido muito antes da história que conhecemos. E sinceramente, nesse ponto tudo parece apontar pro Maki. Isso me lembra muito aquele comentário do Oda no Road to Laugh Tale, quando ele falou sobre as espadas negras e praticamente levantou a pergunta: será que só hack é suficiente? Na época parecia só uma provocação aleatória do Oda, mas agora essa frase ganhou outro peso. Porque talvez o hack sozinho realmente não seja suficiente. Talvez exista um outro lado do sistema de poder. E agora que o Maki foi apresentado, tudo começou a lembrar muito Star Wars. Como se existisse um lado da luz e um lado sombrio. Talvez o futuro do sistema de poder de One Piece seja justamente esse equilíbrio entre Haki e Maki, o que é completamente absurdo quando você para pra pensar, porque até agora praticamente ninguém parecia usar esse poder sombrio, pelo menos não de uma forma explícita. E aí vem outra pergunta importante: será que é necessário possuir Maki para criar uma lâmina negra? Porque até o Itambaron V, nos juro, um dos Gorosei e provavelmente um dos espadachins mais perigosos do mundo, aparentemente não possui uma espada negra. E isso deixa tudo ainda mais estranho, porque até hoje só existem duas lâminas negras confirmadas em toda a obra, a do Mihawk e a do Ryuma. Só essas duas. E é exatamente isso que torna esse mistério tão absurdo. Porque, honestamente, ainda não existe uma explicação perfeita sobre por que só eles conseguiram alcançar esse nível. Mas talvez o Oda esteja colocando todas essas pistas especificamente na frente do Zoro por um motivo. Talvez o próprio Zoro esteja começando a descobrir o segredo das lâminas negras, sem nem perceber ainda. E o mais curioso é que não fui só eu que pensei nisso. Tem muita gente discutindo essa possibilidade agora. Então, claramente, essa teoria começou a ganhar força dentro da comunidade. Porque, sinceramente, parece muito específico o fato do Roronoa Zoro ter sido justamente o personagem que percebeu esse detalhe das chamas do Imu. E não qualquer outro. O Sanji até chegou a ser atingido também, mas no caso dele foi mais um impacto direto durante a luta. Já o Ryudo foi afetado da mesma forma que o Zoro, só que ele praticamente saiu de combate logo depois. Então, provavelmente não vamos ver desenvolvimento disso por enquanto. Inclusive, teria sido interessante se o Tony Chopper aparecesse analisando aqueles projéteis estranhos e dizendo algo tipo: essas balas não são normais. E talvez tenha sido o próprio Chopper quem mostrou aquilo pro Zoro antes deles se separarem. Porque, honestamente, parece muito que o Oda está preparando alguma coisa maior envolvendo isso. E quando você para pra pensar, tanto o Zoro quanto o Sanji vêm ficando cada vez mais demoníacos nas próprias técnicas. O Sanji usa o Diable Jambe. O Zoro literalmente se declarou o Rei do Inferno. Então talvez exista um caminho completamente diferente pro crescimento deles em comparação ao Monkey D. Luffy. Porque o Luffy representa algo muito mais ligado à liberdade, à luz, ao branco do Gear 5. Enquanto isso, Zoro e Sanji parecem caminhar numa direção mais sombria, mais infernal, como se eles estivessem abraçando esse lado demoníaco do poder. E se essa ideia estiver certa, então isso conecta perfeitamente com a possibilidade do Maki ser essencial para criar uma lâmina negra. Porque isso também explicaria uma habilidade do Zoro que até hoje continua extremamente misteriosa: o Ashura. Até hoje ninguém entende completamente o que aquilo realmente é. A explicação oficial fala sobre manifestação da força de vontade. Mas sinceramente, isso nunca respondeu nada de verdade. Porque o Ashura não é só uma aura visual. O Zoro literalmente cria cabeças extras, braços extras e até espadas extras aparecem junto da técnica. Todo mundo consegue enxergar aquilo. Então continua sendo algo absurdo e completamente fora do normal. E talvez seja exatamente aí que o Oda esteja introduzindo esse lado mais sombrio do poder. Como se o Zoro estivesse despertando lentamente uma espécie de haki sombrio. Até porque existe outro detalhe muito estranho. Desde que o Zoro assumiu o título de Rei do Inferno, as espadas dele começaram a liberar chamas verdes. E talvez isso seja apenas uma etapa intermediária, porque a evolução final pode acabar sendo justamente chamas negras, o nascimento definitivo de uma lâmina negra. E sinceramente, nesse ponto da história parece inevitável que isso aconteça. O Zoro vai conseguir uma espada negra em algum momento. Isso já parece praticamente confirmado narrativamente. Mas a grande questão é, qual vai ser o verdadeiro gatilho para isso acontecer? Será que realmente envolve o Maki? Será que o Imu é a chave para esse segredo? Ou será que as lâminas negras têm uma origem ainda mais obscura do que imaginamos até agora? Porque quanto mais o Oda revela, mais parece que existe algo profundamente errado por trás desse poder. E talvez o Zoro esteja muito mais perto dessa verdade do que qualquer outro personagem da história. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O Zoro realmente
realmente vai despertar a Lâmina Negra enfrentando o Imo? O Maki é o segredo por trás das espadas negras? Ou Oda ainda tá escondendo algo muito maior? Porque, sinceramente, depois desse capítulo, parece que o poder do Zoro tá caminhando pra algo muito mais sombrio do que a gente imaginava. Então comenta aqui embaixo qual é a tua teoria, porque eu vou ler tudo. E se você curte teorias profundas de One Piece, mistérios do Oda e detalhes que quase ninguém percebeu, já se inscreve agora, porque os próximos vídeos vão ficar cada vez mais insanos. A era final de One Piece começou.